Bom, gente, tô aqui para o meu segundo Doc Talk, né? O primeiro foi de um assunto bem futurista. Esse é um pouquinho mais pé no chão e daí ele vai ser um pouquinho mais chato. Assim, eu vou realmente tentar ensinar algo para vocês, não só ficar falando um bando de abobrinha aqui. E o tema dele é investimentos. Eu escolhi esse tema por causa de uma coisa que aconteceu ou na semana passada ou na outra. Eu recebi uma ligação do meu irmão, que já é advogado, trabalha lá em Brasília, perguntando como é que ele fazia uma operação básica na corretora dele para poder comprar um fundo imobiliário que ele queria. E nisso, quando eu estava falando para ele, tentando ensinar o passo a passo por ligação, que é uma coisa já meio difícil, eu nem consegui fazer isso, eu fui interrompido pelo Reginaldo e começou a falar: cara, mas você sabe fazer isso? Pô, me ensina onde é que tem que colocar o dinheiro, me ensina. E daí ele começou a falar um bando de coisa, assim, mas eu coloco em tal coisa, eu coloco tal coisa, esse daqui tem essa informação, esse daqui tem essa outra. E no fundo é porque ele não sabia direito o que cada uma das coisas significava. E acaba sendo recorrente. Direto eu vejo colegas de trabalho, por exemplo, o Komatsu, começando a falar coisas sem saber direito o que significa. Tenta falar: não, esse daqui é melhor. Daí o cara, não é. Ele fala, tenta colocar cada vírgula para poder tentar, assim. A ideia disso daqui não é falar, pô, o bom investimento é esse, ou o bom investimento é aquele, ou o momento é esse, ou o momento é aquele. É mais tentar ensinar para vocês o que é investir, o que as notícias que passam na TV afetam nos investimentos, porque, pasmem, afeta. E por último, dar uma ideia geral de conseguir fazer essas comparações para no futuro ensinar termos, ensinar o que é cada especificidade, para daí vocês conseguirem de fato fazer nos próximos passos. Eu pedi para a galera marcar 2 sessões, essa primeira aqui, que ela vai ser bem mais basicona. A segunda, que é a continuação, eu na verdade queria que vocês decidissem o que vocês querem ouvir. Cada slide desses que eu for passar aqui na apresentação, por si só, vale outro Doc Talking, tanto de um ponto de vista mais operacional, quanto de um ponto de vista mais, sei lá, filosófico ou prático, ou ideias, ou como é que faz as coisas. Então, no final desse Doc Talk aqui, a gente decide como é que a gente faz o próximo encontro, se é que vocês querem. Vocês também podem falar: esse assunto aí é nada, foda-se. É a opção de vocês. Ok? Também teve uma outra coisa que aconteceu que me chamou a atenção, foi com o Alfredo Essa, que ele começou a falar, ele começou a ler uma notícia no meio do, assim, comentando: não, porque a taxa Selic caiu e daí isso vai acontecer e a poupança vai ficar mais... E daí, de novo, a grande ideia aqui por trás é ensinar para vocês o que significam essas coisas. Eu acho que nem sempre isso é explicado. Para mim, foi uma coisa que eu aprendi porque meu professor de geografia da 8ª série falou: gente, geografia que eu vou ensinar para vocês, vocês não vão aprender nada, vamos falar aqui sobre como funciona o mercado financeiro. Então, assim, não é uma coisa que aconteceu com todo mundo. Que professor? O nome dele era Hélio Augusto. Não, antes disso, esse cara daqui, gente, é o Johnny Cash e a June Carter, eles eram casados. Eles foram famosos, eles foram os precursores do rock mundial aí. Os primeiros hits de rock foram do Johnny Cash, depois veio o Elvis Presley. Mas ele está aqui por causa de uma outra curiosidade. Não é todo mundo que sabe, mas cash significa dinheiro. Então tem tudo a ver com o tema de investimento da palestra. Mas antes de falar de investimento, a pergunta que quase ninguém faz e que eu particularmente só percebi que ela é relevante 3 ou 4 anos depois que eu comecei a investir. Minha trajetória com investimentos, ela começou já tem 10 anos. Eu passei os primeiros 4 anos lendo sobre o assunto, tentando aplicar as coisas que eu lia e me ferrando no processo. Até que, de repente, em livros que eu fui lendo, eu descobri que antes de fazer o que eu estava fazendo, eu devia primeiro tentar entender por que eu estava investindo e se fazia sentido eu investir naquele momento ou não. E é aquele negócio, gente, a gente investe na busca de mais dinheiro, na busca de fazer um sonho acontecer, na busca de atingir uma meta. Pode ser comprar um carro, pode ser comprar uma casa, pode ser quitar uma dívida, pode ser várias coisas. Só que nem sempre investimento faz sentido nesse caso. E para isso é uma coisa que depende de caso a caso. A gente tem que primeiro analisar o que está acontecendo com a gente hoje. Pode passar para mim, Cap? Que é esse quadrinho aqui. Esse quadrinho é quase que um ciclo de desenvolvimento que a gente conhece. PDCA seria nessa ordem, PDCA. Qual que é a ideia? Isso é quase que uma mini aulinha de contabilidade, gente. Antes de começar, se você vai de fato investir em tal coisa, investir na outra coisa, isso daqui está dando muito dinheiro, faz sentido investir? Como é que você faz isso? Pô,
Vamos planejar. Quanto que eu costumo ganhar no mês? Beleza, tem um valor. Quanto que eu costumo gastar? Ok, tem uma diferença ali, aquela diferença faz sentido. Quais são os meus próximos sonhos? Quais são as minhas metas? Eu tenho um plano de aposentadoria? Eu tenho risco de ser demitido? Se eu tenho risco de ser demitido, sei lá, o trabalho está indo muito mal, a gente está percebendo que o mercado de tecnologia no Brasil vai falir como um todo, a gente tem que começar a colocar isso na conta também, porque o tipo de investimento muda para cada cenário. Uma vez que você planeja, que você ganha o dinheiro de fato, você pode começar a gastá-lo. E aí entra uma coisa que, de novo, essa é a principal parte de contabilidade que ajuda. É uma mudança de paradigma, é parar de pensar que o dinheiro que entra, que o saldo que você tem na sua conta, é o dinheiro que você tem para gastar em qualquer coisa. Na contabilidade, como uma empresa funciona, como a própria DOC funciona, se a DOC tem R$1.000 de caixa, aqueles R$1.000 não são R$1.000 para gastar em qualquer coisa que existe. Na verdade, contadores sabem, o Reginaldo sabe, quem está envolvido com compra sabe, R$2 daqueles 1.000 é para gastar com novos softwares, outros R$5 é para gastar com salário de gente, R$7 para gastar com manutenção de banheiro, R$10 para gastar com comida, tudo isso. E essa é a ideia que a gente primeiro tem que aplicar para poder saber onde é que o dinheiro está indo. A gente vive numa sociedade bancária que utiliza bastante crédito, tem uma rotatividade no cartão, é fácil conseguir empréstimo e muitas vezes essas coisas acabam se confundindo. Então, em 2010, olhava para o meu saldo bancário, eu tinha R$1.200. Beleza, eu suponho que eu tinha R$1.200 para gastar com tudo que quisesse. No mês seguinte, chegava meu cartão de 800. E eu já tinha gastado mais do que esses 400 que seria meu saldo. Quando a gente começa a pensar em categorias, não importa muito se a gente está comprando tudo no cartão de crédito, se a gente está comprando com dinheiro emprestado de algum amigo, se a gente está de fato gastando de uma conta, não importa nem quantas contas a gente tem. O que importa mesmo é que todo o dinheiro que a gente tinha estava alocado nas nossas categorias. E fazer isso permite com que a gente saiba, beleza, no final das contas eu consigo ter R$1.000 sobrando. R$1.000. Aí sim a gente vai para a próxima pergunta. Vamos investir esse dinheiro? Vamos. Tem 3 principais coisas que a gente tem que pensar quando investir. A primeira delas, fundo de emergência. Problemas acontecem, todo mundo tem um familiar que vai ficar doente, todo mundo vai bater o carro naquele momento em que o seguro está descoberto. Isso sempre vai acontecer. E a gente precisa ter uma reserva, um dinheiro que está lá para essas situações. É o dinheiro que a gente gasta, a gente junta, meio que não sabendo para que a gente vai usar ele, e de repente, pá, ele sumiu de uma vez. Mas evitou a gente de contrair dívida, evitou a gente de se envolver em problemas financeiros muito maiores. E esse é o objetivo da reserva financeira. Ela até pode ser utilizada em eventualmente uma demissão. Se você tem uma reserva muito grande, você pode passar aí seus 3, 4 meses procurando outro emprego sem ter que pensar nas contas que você tem que pagar para manter sua casa. E isso faz muita diferença no seu próprio psicológico para você conseguir se reposicionar no mercado, gente. Feita a reserva financeira, próximo são sonhos e metas. É o dinheiro que você vai juntar para... porque a gente é humano e a gente gosta de comprar coisas e viver. E tem gente que gosta de comprar carro, tem gente que quer ter como sonho a casa própria, tem gente que quer fazer aquela reforma. Então você começa a separar parte do seu dinheiro para a sua casa própria. Parte do seu dinheiro para o seu carro, para fazer aquela troca de computador gamer mais moderno de todos. E por fim, a aposentadoria, porque a principal forma como a gente ganha dinheiro hoje, assim, salvo herança, quem tem herança, parabéns, vocês têm uma outra forma de ganhar dinheiro muito boa, é trabalhando. E a gente não consegue trabalhar para sempre. Ainda não consegue trabalhar para sempre. Então a gente também tem que prever o dia, é quase que um fundo de emergência que a gente sabe que vai acontecer, que é o dia que a gente parar de trabalhar. São poucas as pessoas que conseguem, de fato, viver com o que o INSS paga de aposentadoria. E como todo mundo está vendo nas notícias, isso está cada vez sendo menos uma coisa que a gente pode contar hoje. Imagina quando a maioria da gente estiver, de fato, aposentando daqui a 40, 50 anos. Então a gente tem que tomar esse cuidado agora. Sobrou R$1.000, vocês têm que pensar que R$300 desses vocês só vão ver daqui a 50 anos. Que R$300 desses vocês vão deixar para caso alguma coisa de ruim aconteça hoje, e vocês só vão investir para aquilo que vocês querem comprar mesmo, R$400. Essa é a principal coisa que vocês precisam saber antes de sequer entender o que é investimento. E foi a coisa que fez mais diferença para mim entre os primeiros 4 anos que eu só chutava errado,
até parar, entender o que estava acontecendo comigo, entender minhas finanças, começar a controlar gastos. Isso acaba gerando um controle de gastos, porque se eu gastei R$1.000 saindo para comer, eu não vou mais comer no Bassi, eu vou comer no segunda-feira. Meu dinheiro está acabando. Você começa a fazer essas coisas naturalmente. E fazendo isso, só de fazer isso, você consegue aproveitar melhor o dinheiro que você está fazendo. Você começa a ter controle, você realmente começa a ter ideia do que está acontecendo. Aí, beleza. Finalmente falamos tudo isso, sabemos que temos categorias, sabemos que temos que investir. Agora a gente vai para o que investir. Acho que todo mundo é familiar com os termos renda fixa e renda variável. Alguém aqui não é? O que é renda fixa? Gente, eu perguntei se todo mundo era familiar. Uma pessoa falou que não era, e agora ninguém quer responder. Não, por favor. Alguém? O que é renda fixa? Um tesouro direto é uma renda fixa. É um exemplo de renda fixa. Mas o que é uma renda fixa? Qualquer investimento que você faz um contrato em que você garante rentabilidade a priori, não a posteriori. Exatamente. A renda fixa, antes de tudo, ela é um contrato. Pode ser um contrato entre você e um banco, entre você e o governo, e daí, no caso, é o Tesouro Direto. Pode ser um contrato entre você e uma empresa. Pode ser um contrato entre você e outra pessoa. Tudo isso é renda fixa. Qual que é a grande característica da renda fixa? Você sabe quanto que você vai ganhar no fim do contrato. E eu quero colocar isso bem claro. No fim do contrato. Você fez um contrato com o governo, um Tesouro Direto, que tem lá seus rendimentos de X% mais uma taxa qualquer até 2035, vocês só vão ter esse dinheiro, só vão ter essa rentabilidade em 2035. Poxa, mas quer dizer que eu só vou poder pegar meu dinheiro em 2035? Não. Vocês podem até pegar o dinheiro antes, mas aí vocês não vão estar realmente recebendo o dinheiro do governo. Vocês, na verdade, vão estar pegando seu contrato, virando para uma outra pessoa no mercado secundário, falando, eu tenho esse contrato aqui, você quer comprar? E a pessoa fala, quero, eu pago menos do que ele vale. Aí você fala, tá bom, eu aceito receber menos do que ele vale para receber o dinheiro agora. E você pega esse dinheiro. Mas o ponto são contratos. Diferentes tipos. E agora, o principal que vocês precisam saber disso. Contratos, eles são envolvidos... Quase que todo investimento financeiro, na verdade, ele é baseado em duas coisas. Um benchmark e uma taxa de remuneração. Benchmark, quando tem, é o índice que vai impactar na sua remuneração. E aqui, momento de descontração, gente. A gente vai fazer um bingo. Quem souber o que significa todas essas palavras, fala bingo, por favor. 8? 8 palavras? 7 palavras? Oh, que legal, esse Doc Talk valeu a pena. Maravilha, maravilha. Vamos começar agora com a aula que meu professor me deu, que vai explicar mais ou menos para vocês como é que funciona. Um contrato típico de renda fixa. Toda vez que vocês forem olhar qualquer plataforma que vocês abrem, que vocês tentarem investir, vocês vão ver lá. Esse banco está oferecendo esse CDB a 97% do CDI. Ok? Gente, o que é CDI? CDI é uma sigla que significa Certificado de Depósito Interbancário. Todo mundo na indústria fala 97% do CDI, mas na verdade o termo certo deveria ser 97% da taxa DI, a taxa de depósito interbancário. Todos os bancos, grandes, pequenos, médios, negociam dinheiro entre si. Eles emprestam, pegam emprestado, tomam financiamento. Isso ocorre diariamente. Há uma taxa de depósito interbancário. Então, se a taxa DI está 6% ao ano, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, bem resumidamente, o Bradesco empresta dinheiro para o Banco do Brasil a 6% ao ano. Ok? E daí as principais coisas que a gente tem disso. Que nem o Bradesco pode emprestar dinheiro para o Banco do Brasil por um CDI, nós podemos emprestar dinheiro para o Banco do Brasil. Esse é um instrumento conhecido como CDB, Certificado de Depósito Bancário. Se o Banco do Brasil pega dinheiro emprestado do Bradesco a 6%, dificilmente
o Banco do Brasil vai pegar o nosso dinheiro emprestado a 6% ou mais. 6% ao ano. Existem situações que isso vai acontecer? Sim. Quando o banco está perdendo credibilidade, quando o banco está com risco de falência, quando outros bancos não querem mais emprestar dinheiro para este banco. Ou seja, banco fulaninho de tal está querendo pegar seu dinheiro num CDB a 115% do CDI. O que isso significa? Outros bancos só aceitam emprestar para este banco a mais do que 115% do CDI. Essa é a primeira coisa a falar, gente. Maior remuneração obrigatoriamente significa maior risco. Pode ser um risco tecnológico de uma nova tecnologia que está surgindo, e daí se você acredita ou não no projeto, se você pode até valer a pena. Pode ser risco financeiro, pode ser vários outros riscos. O Fundo Garantidor de Crédito garante que mesmo se o banco... FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Exatamente. Quer dizer, eu, até 250 mil por conta, eu não preciso me preocupar do banco falir. Eu vou ter o que eu emprestei para o cara em contrato. Não para todas as aplicações. Não são todas as aplicações que valem isso. Vale isso para poupança, conta corrente, o saldo que você tem na conta corrente, alguns CDBs, algumas LCs e algumas CRs. Passar primeiro para Fundo Garantidor de Crédito, que você até aproveitou e deu gancho. Ok, mas você, pessoa física, está lá emprestando seu dinheiro para o banco, quer dizer que se o banco falir, você perdeu todo o seu dinheiro. Não, o Brasil é um país que protege as pessoas e estabeleceu, acho que foi até uma normativa do Banco Central ou do Ministério da Economia, estabeleceu que os bancos privados tinham que estabelecer entre conjunto um fundo para, caso houvesse qualquer tipo de problema de intempérie em qualquer banco, este fundo fosse utilizado para cobrir todas as despesas que aquele banco tinha, todas as dívidas que ele tinha. Ou seja, em outras palavras, para a gente, é um fundo que, no caso de um banco falir, garante até R$250 mil por CPF de restituição. Primeiro asterisco, eu tenho um CDB do Banco do Brasil de R$100 mil, eu tenho um LCI do Banco do Brasil de R$100 mil, eu tenho R$50 mil na minha conta corrente, R$30 mil na poupança. Problema seu, você vai voltar com R$250 mil. O banco faliu. Você tinha dinheiro na poupança naquele banco? Junta com o valor do LCI, junta com o valor do CDB, junta com o valor de tudo. Esse é o primeiro asterisco. Segundo, em 2016, teve um banco do Rio Grande do Sul que faliu que não era o BRSR, que não era o Banrisul. Até hoje o pessoal não recebeu o dinheiro do FGC. O processo está correndo, eles vão receber. É 3 anos que você não vê o dinheiro. Fundo Garantidor de Crédito tem suas vantagens e tem ele dá uma proteção, mas ele também tem uma certa desvantagem. Ok? Agora, voltando aqui um pouquinho. Quem aqui já viu uma notícia que fala o Copom decidiu abaixar a taxa Selic em meio pontos percentuais, em 0,5%? Todo mundo, né? Inclusive na semana passada. 6,0, né? Foi para 6,0. Antes estava 6,5, abaixaram para 6,0 e estão com perspectiva de abaixar para 5,75. Alguém sabe o que é a taxa Selic? É que mede a inflação. É que mede a inflação. Não é a que mede a inflação. Quanto o governo remunera? Errado. Também não. Quanto o governo... Selic é meramente Selic é Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É um programa que basicamente calcula a média das taxas de juros de depósitos interbancários praticados entre bancos. Então, ele fala 6,0% é a média que bancos emprestam dinheiro um para o outro. Agora vem a pegadinha. Copom é Comitê de Política Monetária. Quer dizer que o governo fala, eu vou abaixar a média com que os bancos estão se emprestando dinheiro. Esquisito, né? É porque o governo tem uma instituição para também emprestar dinheiro para os outros bancos, que é o Banco Central. Quando o governo fala a Selic, quando o Copom fala a Selic agora é 6% e antes era 6,5%, o que isso quer dizer? O Banco Central vai emprestar dinheiro mais barato do que o mercado está emprestando hoje para abaixar as taxas de mercado
e fazer a média das taxas virar 6%. Ou seja, isso é o jeito que o Brasil tem de diminuir a taxa de juros entre bancos, sem necessariamente injetar dinheiro novo na economia ou retirar dinheiro novo da economia. Ou seja, não evita a inflação. Como isso é bom pra gente, para as pessoas normais? Como isso é bom pra gente? Tem meros mortais. Essa é o quanto os bancos emprestam dinheiro um para o outro, né? Esse é um mecanismo que o governo tem de abaixar a média desse valor, certo? Quando você pega e empresta dinheiro para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai utilizar um indexador. Ou esse. Então, quando o governo fala a taxa Selic está em 6%, isso significa que o CDI está rodando próximo de 6%, um pouquinho mais provavelmente. E o que indica que o seu rendimento de 95% do CDI está valendo menos. Não é bom pra gente, é bom só pra eles. É bom, por quê? Da mesma forma que isso é um mercado competitivo. Se todos os bancos estão conseguindo receber dinheiro mais barato, eles também vão emprestar dinheiro mais barato. Então, se por um lado é ruim para a gente investidor, é bom para a gente que financiou uma casa em 2009 e paga 15% ao ano de juros para aquela casa. E hoje, quando vai fazer uma renegociação, o banco nem chia em oferecer 9%. Por quê? Porque o mercado hoje está diferente. O banco hoje empresta dinheiro, recebe dinheiro mais barato. Então ele tem condição de renegociar sua dívida. Acho que vale a pena explicar. Você pode renegociar a dívida de imóvel pelo menos uma vez na vida, independentemente do imóvel, independentemente de como o banco te atrapalhe, é lei. É que nem você usar o fogo. É que nem você usar o fogo. É que nem você usar o fogo no Joaquim Pô, exatamente. Eu acho que vale a pena explicar o problema econômico de político monetário. Por favor. Não, eu não consigo. Interpretação é tua. Então, Só resumindo, o governo tem interesse em regular isso porque ele quer regular a quantidade de dinheiro que circula no mercado. Se você empresta mais barato, gira mais. Se você sobe coisa, os empréstimos ficam menos atrativos, gira menos dinheiro, isso afeta a inflação, isso afeta o crescimento econômico. Então no caso se tiver uma aplicação que está girando em torno do CDI, é bom ficar de olho. Mas depende do tesouro direto, pode girar em cima de... o Tesouro Direto tem vários tipos. O tipo que a gente está falando agora aqui é o tipo que gera em torno da taxa Selic. Esse é que o pessoal fala que é mais conservador. Por quê? Quando você quiser sair, um típico título de Tesouro Direto que vocês conseguem comprar hoje, gente, ele vence em 2021. Significa carregar esse título por 2 anos. É um contrato que você tem com o governo, carregar ele por 2 anos. Normalmente você vai precisar dessa grana antes, especialmente se for do seu fundo de reserva, você não sabe quando você vai precisar, você pode precisar amanhã. Esse é considerado o título do Tesouro Direto mais conservador, porque se você quiser vender ele amanhã, o dinheiro que você perde de estar vendendo no mercado para outra pessoa é mínimo. É literalmente você perde centavos. Num título que vale R$2.000, você perde centavos em estar vendendo ele antes do tempo. Porque a taxa Selic é uma coisa que o governo controla. Então, o Tesouro Direto vinculado na Selic é o investimento mais conservador que você pode fazer no Brasil. E olha só que curioso, ele tem FGC? Não. Qual que é a ideia? Para você não receber o dinheiro do Tesouro Direto, o Brasil tem que falir. Os bancos brasileiros já faliram muito antes. Então também saibam disso. A única questão aí, se você vai receber do Tesouro o valor cheio, mas como você paga imposto, ainda aí você pode, Sim. dependendo do período que você ficar, você pode perder bastante dinheiro. Sim, assim, você nunca perde dinheiro, você Deixa perde de ganhar. rentabilidade. Exato. Todos esses fundos para a pessoa física, eles têm uma tabela regressiva de imposto de renda. A primeira coisa que é importante saber, é sempre menos do que o imposto de renda do salário. O salário vocês pagam até 27,5%, qualquer investimento você paga até 22,5%. Então já é o incentivo que o governo dá para a gente investir. No pior dos casos, você vai pagar menos imposto de qualquer jeito. E ele dá incentivo para investimentos de longo prazo, para evitar que as pessoas façam uma coisa que era moda nos anos de 1990, que é o famoso
Ah, como é que é o nome? Não, exatamente, é o overnight. Obrigado. É fazer investimentos overnight, você coloca seu dinheiro para empréstimo para o governo um dia, saca no outro. Por que a gente fazia isso nessa época? Porque a inflação estava fazendo 3% ao dia. Isso tem na Venezuela agora. Overnight tem na Venezuela, já teve na Hungria. Inclusive, a taxa DI, ela ainda é calculada overnight. A questão é que agora a gente, pessoa física, tem um grande desestímulo para poder fazer isso. Por quê? Nos primeiros 30 dias, a gente paga no rendimento, na rentabilidade que a gente tem de investimento, um IOF. Se você quiser pegar o dinheiro no dia seguinte, você paga 99% dos seus rendimentos em IOF. Daí o 1% você paga o imposto de renda do investimento. E o resto é seu. Você ganhou o dinheiro, parabéns. No final de 30 dias, o IOF já está em zero. Já é o primeiro recado que o governo dá. Pessoa física, você quer investir? Pelo menos 30 dias para você não se ferrar. Ok? Vai pagar imposto de renda. O imposto de renda é 22,5%. Depois de 720 dias, com uma tabela regressiva que qualquer pessoa pode procurar na internet, não tem ela aqui, a gente começa a pagar 15%. Ou seja, e daí 15% fica 15% o resto da vida. Beleza? Isso tudo para renda fixa. Tem algumas exceções. O governo, quando vai fazer uma política pública, quer que as pessoas construam mais casas, quer ter mais casa para a população. Como que é o mecanismo que ele faz isso? Pô, eu vou estimular o banco a captar dinheiro que ele só pode usar para aplicar em empréstimos de construções imobiliárias. Nisso surge um produto chamado letra de crédito imobiliário, em que o governo fala, qualquer pessoa que quiser emprestar seu dinheiro para o banco para um investimento em imóvel, isento de imposto de renda. Mesma coisa funciona com investimentos agrônomos, LCA, letra de crédito agrônomo. Análogo a esse, tem o CRA, que é certificado de, eu esqueci o R, agrônomo, que é a versão do LCA que não tem esse benefício do imposto. O CRI também, que é a mesma coisa para o imobiliário. Ninguém ainda falou bingo. Cacete. Eu esperava já ter ouvido. Próxima palavra. Já passamos por CDB, LCI, CRA, Copom, FGC, CDI, Selic. IPCA. É o índice que mede a inflação. É um dos índices. É o índice mais utilizado. Ele é feito pelo IBGE para a inflação, normalmente o pessoal utiliza ele para fazer todas as indexações. Especialmente quando a gente fala de investimentos, ele é o mais utilizado. Eu acho que eu nunca vi nenhum utilizando o INPC. O IPCA, ele é calculado pelo IBGE, ou pela FGV, agora não sei. IBGE. O INPC, que é o FGV, beleza. Junta o quanto variou todos os preços de um mês para o outro numa carteira que eles definiram, que daí leva passagem aérea, combustível, comida, água, enfim, tudo. Conta de luz, conta de gás, tudo que vocês imaginarem mesmo. Vem a variação de cada item, fazem uma média ponderada com o que eles supõem que o consumidor médio brasileiro gasta, e isso vira um número. Pô, os preços médios do Brasil aumentaram 3%. Significa, neste mês, o consumidor médio do Brasil está gastando 3%, não porque está a mais, não porque está consumindo a mais, mas porque a carteira dele ficou 3% mais cara. Ok? Que nem vocês vão encontrar títulos de renda fixa atrelados à taxa Selic, ao CDI, vocês também vão encontrar ao IPCA. Ok? Gustavo, você saberia dizer assim, quando essa variação, ela, por exemplo, quando a gente tem um aumento além da inflação por um combustível, energia elétrica, como é que ela entra dentro do índice do IPCA? Tem uma formulinha, se quiser eu posso te passar. Porque assim, parece enganador, né? Porque Mas é enganador. A primeira ressalva, lembra que eu falei que é o consumidor médio? O consumidor médio quase não usa carro. É uma premissa do índice. O consumidor médio também não viaja muito de passagem aérea. Eu não sou um consumidor médio. Eu sei que eu não sou um consumidor médio. Muito provavelmente vocês também não serão. Mas aí é que tá. Ela serve para balizar para onde a inflação está indo. Vai pesar, dependendo do mês, mais para certos tipos de consumidores. Dependendo do mês, menos para certos tipos de consumidores. Mas ela sempre pesa. Ainda mais no Brasil, que é o país de inflação crescente, eu acho que
É uma hipótese aqui, mas eu acho que é raro encontrar alguém que de fato falou, não, para mim o meu perfil de consumo caiu. Em 2011, só 0,6% da população tinha renda familiar superior a R$ 6.000. Renda familiar superior a R$ 6.000. 0,6% da população, que é considerada muito rica pela estatística. Classe AA, mais de R$ 6.000. Aí a gente pensa que classe média, acho que não tem quase classe média aqui não. Obrigado. E é o ponto. E a inflação não é medida para a classe média. Classe média é média, não a média do IBGE é diferente. A alta do IBGE não é quem ganha R$1 milhão, é quem ganha R$20 mil de renda familiar, por exemplo. Esses caras são ricos, pelo IBGE. Outra coisa que é interessante do IPCA, por que o governo tem tanto interesse em controlar o preço da gasolina e faz algumas ações para baixar o preço da conta de luz, e a galera às vezes desespera quando o preço do gás está alto. Porque aparecem nas notícias essas coisas, né? Do preço da linha do IPCA. Porque assim, ele forma o IPCA. E como é o consumidor médio, sei lá, um botijão de gás de cozinha, quando o pessoal faz a carteira do IPCA, é muito relevante. Se o gás subiu 20%, ele vai ter um impacto assim, que vai doer no governo. Mesmo vai que... ajustar a capacidade de financiamento do governo lá da Selic e esse é o exemplo perfeito. Isso impacta diretamente políticas públicas e impacta diretamente o cidadão médio. Para a gente, gás é uma parcela muito menor do que para o cidadão médio. É uma utilidade, a gente precisa dele para poder compor a vida, mas a gente praticamente utiliza muito pouco. Eu acho que a gasolina também se encaixa nisso. O consumidor médio usa bem menos gasolina do que a gente, Reginaldo. Enfim. E por fim, B3 é uma empresa... Obrigado. Por fim, B3 é uma empresa, gente, até, sei lá, 2016, 2017, o nome que estaria aqui seria CETIP, mas em 2016, 2017, a CETIP fez uma fusão com a BVMF, a Bolsa de Mercadorias do Brasil, Mercadorias e Futuros do Brasil, e elas se tornaram juntas a B3, que é a sigla ruim, significa Brasil Bolsa Balcão. Você concorda comigo agora, né? Eu sempre concordei. Você falou que era uma boa sigla a última vez que a gente discutiu. Eu sei. Eu gosto de causar. Esse nome está aqui porque toda vez que você for fazer algum contrato, se vocês quiserem ter segurança de que seu dinheiro vai ter FGC, se vocês quiserem ter mais segurança de que você vai receber esse dinheiro, esse contrato vai ser anotado e homologado pela parte balcão da B3. Antigamente isso era feito pela CETIP. Vocês basicamente vão ganhar um registro falando, de fato, o Gustavo emprestou dinheiro para o Reginaldo no valor de R$1.000 a esta taxa, começando no dia tal e terminando no dia tal. E fica lá. Este papel representa o compromisso que eu e o Reginaldo temos. Vocês podem fazer contratos de renda fixa que não passam pela B3? Podem. Eles vão pagar muito mais do que a média de mercado. Um exemplo que o Khaled até tem, eu vou usar, desculpa. Ele emprestou dinheiro para uma padaria lá em Brasília. Ele recebia 2% ao mês? 20% ao ano. É muito difícil encontrar qualquer rendimento que valorize 20% ao ano, gente. Muito difícil mesmo. Tem vários riscos de fazer esse tipo de coisa. Primeiro, se fosse emprestar para qualquer padaria, pode ser que o cara só me desse um calote. Pode ser que a padaria falisse. Contudo, dá para construir esse tipo de relação de confiança e ter ótimas oportunidades de investimento, mitigando um pouco dos riscos, que foi o que o Khaled fez. Ele conhecia, ele estava envolvido, ele ia na padaria diretamente. Sucesso dele. Ele assumiu o risco. Você está abrindo sociedade, cara? Vai prestar mais dinheiro. Olha, a padaria foi votada a melhor padaria de Brasília por 2 anos seguidos. Depois esqueceu da padaria. Quem que o Brasil tinha para cunhar? Tem que rever o plano de negócio se for fazer isso. É um sonho. E bom, gente, agora todo mundo sabe essas 9 palavras, todo mundo agora pode dizer bingo. Olha que legal. Parabéns. Muito bem.
Agora, vamos entrar na próxima, Serasa. O mercado de renda variável. Alguém sabe o que significa renda variável? Agora ficou fácil, né? Você não sabe o que você vai ganhar no final do contrato, Essa é uma versão mais light do bingo, mas continua sendo bingo. O que significa qualquer coisa que você não sabe que pode ganhar anterior do contrato? Literalmente significa isso, qualquer coisa que você não sabe que você pode ganhar anterior do contrato. Pode ser qualquer investimento sem contrato? Pode. Pode ser qualquer investimento com contrato que você não sabe que você vai ganhar? Pode. Pode ser qualquer coisa. Se eu for numa casa de câmbio, entregar R$10, receber 2, alguma coisa dólares, eu estou fazendo um investimento em renda variável. Não tem contrato nenhum, eu só tenho uma moeda e estou apostando na valorização da moeda, dólar, em relação ao que eu tinha de reais. Se o dólar subir em relação ao real, eu vou ter lucro. Se o dólar cair em relação ao real, eu vou ter prejuízo. Essa é a primeira diferença que todo mundo vê. O prejuízo é muito mais visível, é muito mais latente. Diferente do contrato de renda fixa, que o máximo que pode acontecer é você ganhar menos do que você queria originalmente, no mercado de renda variável você pode perder até todo o seu dinheiro. Só uma curiosidade, tem uns títulos do Tesouro Direto que você também não sabe quanto que você vai receber. Falso. Todos os títulos do Tesouro Direto você sabe exatamente a quantidade que você vai receber se você carregar ele até o dia do vencimento. Qual que acontece? Tem um título que hoje, se você abrir o site do Tesouro Direto, qualquer corretora, você vai ver lá um título que está pagando 6% de remuneração, vencimento em 2035. Se a taxa de juros cair, e a expectativa é que ela caia, você vai conseguir vender esse dinheiro no mercado por até mais dinheiro amanhã. Mas, se você esperar todos os anos até 2035, o que você recebeu anualizado vale exatamente 6% ao ano. Não tem um título do governo que você tem um ganho em cima da inflação? Que a inflação continua sendo igual. Esse é o título de IPCA, antigamente se chamava NTNB. A única diferença que É IPCA mais 3, 4%. IPCA mais... Não, eu vou explicar de outra forma, gente. IPCA mais 3%. É um título do Tesouro Direto. Até 2035. O IPCA, gente, começou a ser calculado em 1990. O primeiro mês que ele valeu é 1991. Acumulado desde 1990, ele está em 1.343. Originou em 100%, já está em 1.343. O que significa IPCA mais 3%? Significa, em 2035... o seu dinheiro acompanhou o IPCA e você ainda ganhou 3% ao ano. Se eu tivesse colocado em 1990 para retirar em 2015, eu teria ganhado R$1.000 vezes 1.343 mais R$1.000 vezes 3% ao ano. Fixo. Você sabe de antemão exatamente o que você vai ganhar, se você esperar o contrato acabar. E essa é a principal ressalva. Gente, isso deixa muita gente com medo de investir porque acha que está perdendo dinheiro até no mercado que não deveria perder dinheiro. Mas é só porque todo mundo esquece disso. Esperar o contrato acabar é que garante a remuneração. Existe tanto caso que se você vender amanhã você vai perder dinheiro na renda fixa, quanto o caso que se você vender amanhã você vai ganhar mais dinheiro do que você esperando o contrato inteiro. Existe uma variabilidade na renda fixa se você não seguir o contrato até o fim. Porque aí ele para de... Assim, você tem um contrato de renda fixa que você está negociando no mercado secundário. Então acaba introduzindo elementos de renda variável. Você não está esperando o contrato acabar, você está negociando o contrato em paralelo. Entenderam? E aí qualquer investimento tem a sua renda variável associada. Quando você entra nesse mercado paralelo. Normalmente, quando você entra numa corretora para comprar um investimento de renda fixa, você na verdade está acessando um mercado secundário. Você não está, de fato, firmando um contrato com a empresa tal para pegar o debenture dela. Você está no mercado secundário comprando o debenture daquela empresa. Mas uma vez que o debenture é seu, o contrato é seu. Se você carregar aquilo até o fim dos tempos, o dinheiro vai chegar tranquilo, sem zica. Renda variável. Algum bingo? Só IGPM.
Por favor, o que é o IGPM? É o que mede preço, principalmente o que significa para mim do meu aluguel. É isso que serve, que significa para mim. Meu aluguel. Porque uma das coisas que influencia... Assim, o IGPM ele é do mercado imobiliário, influencia preço de aluguel e preço de venda de ativo de imóvel. Porque, de novo, eu quero comprar uma kitnet. Eu não sei quanto que ela vai valer amanhã. Eu tenho a expectativa de que ela vai valorizar porque as coisas tendem a valorizar, mas pode ser que aquele bairro fique extremamente violento e a minha kitnet que eu paguei 100 mil reais vale 10 mil reais exatamente amanhã. É uma renda variável. Ok? Vamos começar. A maioria desses termos aqui são os termos mais comuns que vocês podem fazer com corretoras, e daí seja corretoras brasileiras ou estrangeiras, tanto faz. Primeiro e o típico deles, ação. Alguém sabe o que é uma ação? E por que diabos a gente quer uma parceria de uma empresa, um pedaço de uma empresa? Tem dois mecanismos de ganho aqui. O primeiro, você pode esperar que a empresa dê lucro e receber partes do lucro dessa empresa, que é o conhecido como dividendo. Ou pode ser que você só ache que a ação vai valorizar em 5 dias, porque eu sei de uma notícia lá, eu tenho uma expectativa de que tem uma notícia, e depois de 5 dias eu vendo e ganho dinheiro. Tem um momento que você pode comprar ação também para você participar das decisões da empresa, né? Aí são Sim. os números depois das ações. Né? Não é nem o... exatamente. Os números, aí é o tipo de ação que você vai comprar. Existem dois tipos de... Existe até mais tipos de ação, mas no Brasil são comuns 2 tipos. O primeiro são as ordinárias, que normalmente é o número 3. Sei lá, se a DOC tivesse a ação, seria DOCC3. Isso daria direitos a gente a votar em todas as decisões estratégicas da DOC. Ressalva, a DOC tem 1 milhão de ações no mercado, você comprou 100. 99,999% das vezes o seu voto em nada é a mesma coisa. Quando a gente está falando de pessoa física. É sério, é importante saber. É importante saber. Porque... E daí, se quiserem fazer isso um próximo Doc Talking, para mim é irrelevante. Mas pro George Soros, que tem 5 bilhões de reais em dinheiro, dólares em dinheiro, e quer tomar uma decisão específica na DOC, ele pode alugar a minha ação, eu ganho dinheiro em cima de um aluguel, contrato de renda fixa, ele ganha o direito de votar, ele vota e devolve a minha ação. Tem vários mecanismos para você ganhar dinheiro em cima disso. O mundo é bem legal. E o outro tipo é a preferencial. A preferencial, ela não dá direito a voto, mas ela dá direito preferencial aos dividendos. Essa normalmente é que todo mundo escolhe, todo mundo de pessoa física escolhe, porque significa mais dividendos. Normalmente, isso daí pode dar uma diferença até de 5, 10% no valor do dividendo pago. Fora que, por ser preferencial, se por algum motivo a empresa tiver problemas financeiros, na ordem de resolução de para onde vai o dinheiro, as ações preferenciais recebem o dinheiro antes das ações ordinárias. Então, assim, tem essas diferenças. Na prática, essas diferenças estão no preço. Então, uma ordinária vai ser mais barata do que uma preferencial. E a explicação disso é porque o pessoal já espera ganhar mais dinheiro da preferencial. Mas aí também depende se é fracionado ou se é lote completo. Não, o que é fracionado em lote completo é só o número de ações. Isso é meio que uma definição. A B3 falou, pô, eu vendo em lotes de 100. Só que daí nós, pequenos investidores, falamos, caramba, vou comprar ações da Pão de Açúcar. Cada ação da Pão de Açúcar hoje vale 90 e alguma coisa reais. Ou seja, eu precisaria de quase 10 mil reais para comprar o lote mínimo de ações da Pão de Açúcar. Aí a bolsa falou, caramba, eu tenho uma oportunidade aqui. Eu vou fazer o lote fracionário. Eu vou deixar pessoas negociarem uma ação. É um mercado separado, ou seja, negocia pequenas quantidades. E os valores acabam sendo diferentes, não porque os papéis são diferentes, mas é porque menos gente está interessada em vender uma ação. Uma única ação. Todo mundo está interessado em vender 100 ações. Então, se o preço de 100 ações custa 90 reais, uma ação vai custar 92 reais. E esses 2 reais é simplesmente o preço por você estar comprando uma ação e não 100. Essas que são as diferenças. Ok? O portador é nominal. O portador também. Existem vários outros tipos de índices. Normalmente a DOC 3 é ordinária, DOC 4 é preferencial,
DOC 5, que era uma coisa que existia, é uma combinação de ordinárias e preferenciais, uma proporção. 11 são direitos de subscrição, enfim. Na prática funciona tudo como esse grande grupo ação. Muda as consequências disso, mas eu não quero entrar muito em detalhes nisso. A próxima coisa legal que tem disso é a chamada opção, que é um conceito muito parecido do mercado derivativo. Opção é você fazer um contrato em cima de uma ação na expectativa de que ela valorize ou não. Ou seja, é eu falar, pô, eu compro de quem quiser no dia 30 o papel DOC 3 a R$20. Poxa, mas hoje ele vale 30. O que a opção faz? A opção é um mecanismo de alguém falar, porra, mas eu sei que a DOC vai desvalorizar bastante, então eu vou comprar essa opção que eu estou vendendo. Sei lá, o Conrado vai comprar a opção que eu estou vendendo, ele vai me pagar 2 centavos, eu vou ganhar 2 centavos, e se ele quiser, ele pode comprar de mim as ações da DOC a R$20. As ações da DOC 5 dias depois estão valendo R$15, o Conrado compra de mim, acabou o problema. Entenderam? Contrato futuro de compra e venda. Ele não é obrigado a comprar. Não, Se ficar acima de 20, eu não, ele é obrigado a comprar. ele nunca é obrigado a comprar. Ele é quem tem o Acima do direito. valor da opção, sim. Ele tem o direito, ele nunca é obrigado a comprar. Eu estou vendendo, eu estou perdendo meu direito, eu estou falando, quando você quiser, até o fim desse contrato, eu vendo para você DOCs a R$100, ok? Independentemente do tempo. Você, durante esse tempo do contrato, pode comprar de mim a R$100 o número de DOCs que a gente negociou. Se ela está valendo 120, se ela está valendo 80, se ela está valendo 30, pouco importa. Só que qual que é a questão? Se ela está valendo R$600 e você pode comprar de mim a R$100, não é que você é obrigado, mas você vai comprar de mim a R$100. Mas na AB3 ela chega no momento do vencimento, se tiver ela já, As corretoras legais com você, elas fazem isso. ela já vai automático. Mas só porque a corretora é legal com você. Se você ligar para a corretora e falar, eu não quero vender, eles não vão vender. É um direito seu. Opção é isso, é um direito. E é muito parecido com o mercado derivativo, o que muda é que o mercado derivativo entra nos outros tópicos. Que nem a gente pode negociar a ação, a gente pode negociar commodities. Commodity é o quê? Ouro, petróleo, milho. Vocês sabiam que vocês podem comprar 6 toneladas de milho quando vocês quiserem? Vocês não precisam de cadastro nenhum, fora entrar numa corretora e apertar o botão comprar? O dinheiro também, né? Obviamente tem que estar com dinheiro também. Não vai dar comprar se você entrar na dívida. Que nem você pode... E isso vale para vários commodities. Vocês podem comprar petróleo, vocês podem comprar tudo que vocês imaginarem. Claro que tem um preço muito caro e normalmente só quem está envolvido no negócio e precisa do material compra. Contudo, nós, pessoas físicas, entramos bastante no mercado associado derivativo disso. A gente não negocia diretamente milho, mas a gente negocia opções da valorização ou desvalorização do milho. Porque esses contratos que são direitos, eles costumam ser mais baratos. Então você consegue colocar dinheiro na mesa. Mesma coisa. Aqui eu vou entrar para outro tópico, que é o mercado futuro, que é um mercado bem legal. Mercado futuro é um mercado que surgiu para grandes empresas se protegerem de variações. Vou dar o exemplo aqui do dólar. Só para deixar claro, gente, negociação de moedas eu não falei, mas é o que significa Forex. E aí qualquer moeda, dólar, real, euro, Bitcoin, tudo isso é um grande grupo chamado Forex. Eu não sei a sigla. Mas vamos lá, eu sou uma empresa que consome muito material em dólar. E eu não quero que a variação do dólar quebre meu negócio. Hoje o dólar está 3, meu negócio acontece, mas se o dólar tiver 5, eu quebro as pernas. O que eu faço? Eu negocio contratos de dólares a futuro, ou seja, eu não estou comprando dólares agora. Eu estou comprando dólares lá na frente a um preço negociado de agora. Quando chegar lá na frente... Oi? Foi isso que faliu a Sadia. Não, o que faliu a Sadia foi não ter feito isso. O que faliu a Sadia... Ela custou quanto dólar? Daí o dólar subiu um pouco, ela não É tinha. pior. O caso da Sadia, o que aconteceu foi que, historicamente, só colocar o contexto. A Petrobras, na época, conseguiu abrir uma barreira na legislação de
emitir dinheiro emprestado fixado em outras moedas. E no negócio da Petrobras, petróleo, ela tinha muitas receitas em dólar. Então ela começou a pegar um bando de dinheiro emprestado em dólar, numa época que o dólar estava R$2. Quando você consegue pegar dinheiro emprestado em dólar, você não vai pegar dinheiro emprestado de um cara aqui do Brasil, você está pegando dinheiro emprestado de alguém lá de fora. Então, sei lá, bancos internacionais investiram na Petrobras, compraram esses títulos de dívida da Petrobras. É um valor mais baixo de taxa. E é um valor muito baixo de taxa, porque hoje no Brasil o que é competitivo é 6%, no exterior 2% é competitivo. Então, baixava muito a taxa, a Petrobras tinha o dinheiro em dólar, conseguia pagar em dólar. O que muita gente nessa época fez foi, caramba, os caras estão conseguindo dinheiro emprestado a 2%, vamos fazer também. Só que, diferentemente da Petrobras, a Sadia não tinha uma receita em dólar. Várias outras pessoas não tinham uma receita em dólar. O dólar subiu, sua taxa anual de pagamento é 2%, mas em dólar. O dólar variou 35%, você tem que pagar 35% mais os 2%. Só por causa dessa conversão. O contrato futuro, na verdade, ele protege disso. Se você tivesse feito esse tipo de contrato, mais um contrato a futuro se protegendo, você conseguiria fazer, mas eu não sei se o instrumento não era bem divulgado na época, eu não sei. Enfim. Eu sei que foi algo do gênero, assim, que ela não tinha proteção ideal pro que aconteceu, e daí ela fazer a associação com a Perdigão. Um outro caso que também surge no contrato futuro que é muito legal, eu sou um produtor de milho. Hoje o milho está R$70. Pode ser que daqui a 12 meses, quando a minha safra que está plantando hoje ficar pronta, o milho não esteja R$70. Então eu vendo o milho a futuro num valor um pouquinho mais baixo, R$68, R$67. E da mesma forma que a gente pode comprar ações, a gente também pode comprar esses títulos a futuro. E para a gente, pessoa física, tem uma sacada na BMF, você não precisa ter os R$200 mil necessários para comprar 6 toneladas de milho. Se você não carregar esse contrato até o final, se você carregar ele por um prazo lá, e daí depende muito da sua corretora, de análise de crédito, etc., você consegue pegar esses mesmos R$200 mil a valores bem menores, a 30, 20 mil reais. E daí você consegue apostar se o milho está subindo, está caindo. No fim das contas, é muito parecido com o mercado de apostas, gente. Salvo, sei lá, gente que precisa da mão de obra, precisa das coisas, acaba sendo uma aposta que você faz. E aí pode ser baseado em notícia, pode ser baseado em conhecimento, pode ser baseado em N coisas. Até falta de chuva. Mas aí todo mundo sabe que está faltando chuva, né? Então, por exemplo, nesse mercado futuro, quando você falou de milho, você pode vender o seu produto agora com esse valor que você já sabe, do que depender da sorte no futuro. É isso, esse é o objetivo. Vender agora com esse valor que eu já sei. Esse é o lado de... Por que tem... esses mercados aí são baseados em oferta e demanda. Tem que ter gente querendo comprar e gente querendo vender. Eu estava tentando explicar onde que aparece alguns casos de gente querendo vender e onde que aparece outros casos de gente querendo comprar. Simplesmente, você pode querer comprar porque você gosta de milho. Você quer encher seu silo. Você comprou um silo e ele está vazio. É uma possibilidade. O ideal é o cara deixar vazio lá. Mas o mais importante é, normalmente, para investimento de pessoa física, esses 3 aqui, eles acabam sendo muito especulativos. Dificilmente a gente vai pegar o nosso dinheiro e colocar num mercado desses, simplesmente porque a gente tem uma convicção macroeconômica de como o mercado de milho vai caminhar, ou o mercado de petróleo vai caminhar. Eu estou explicando isso por causa do próximo slide, que daí é mais relevante. Opções normalmente é o que a gente vai investir, porque se uma ação custa R$30, a opção daquela ação varia entre 2 centavos a R$2. Então, você barateou até 100 vezes. Claro, normalmente você não vai ter muito rendimento associado. Se a ação variar 1%, pode ser que você não ganhe a mesma variação de 1%. Talvez você nem ganhe variação, você perca dinheiro. É um mercado mais volátil, mas de mais fácil acesso. Ok? E por fim, termo. Termo é um mercado muito parecido com o futuro. É a mesma ideia de negociar algo num determinado momento no futuro. A diferença é que você não pode sair antes. Essa é a única diferença. Então, no termo, se eu fiz um contrato com você falando que eu vou comprar as suas ações a R$30 no dia 30, eu não tenho outra escapatória senão comprar as suas ações a R$30 no dia 30. Ponto final.
Problema meu, problema seu, problema de todo mundo que está envolvido, o termo acontece. Vale para ações, vale para commodities, vale para todo o resto. Por causa dessa característica meio agressiva, ele não é muito comum em cima de commodities, ele é mais comum em cima de ações. Porque a ação não é um bem, então não estraga, não depende de chuva, acaba sendo mais comum. Não quer dizer que vocês não possam encontrar ou fazer seus próprios contratos, eu não recomendo. Tem seguro associado também. Oi? Tem termo com seguro associado, o cara compra minério de ferro, tem muito assim. O cara vai vender tanto para ganhar, aí o comprador obriga o vendedor a pagar um seguro para caso ele... Sim, todos esses negócios, gente, se vocês quiserem, vocês também podem comprar seguros. Ele respondeu a pergunta que eu ia fazer. Mas por que tudo esse slide é relevante, gente? É mais por causa desse. Normalmente, essas presenças do mercado derivativo, futuro, termo, é importante para a gente quando a gente fala de fundo de investimento. Vocês vão encontrar fundos de investimento em renda fixa, que só investem o dinheiro em renda fixa, como vocês vão encontrar fundo de investimento de rendimento variável, que só investem o dinheiro em ações, como os mais comuns, fundo de investimento variável de carteira diversificada. E esse diversificado é tudo que a gente viu acima. E sim, vai existir fundo que gerencia 600 milhões de reais que está apostando na tendência de milho. Porque tem um analista lá que está estudando isso 3 anos atrás e percebeu, caramba, agora é o momento de vender a futuro milho porque isso vai dar dinheiro pra gente. E a gente compra lá na frente. Na verdade, eles compram agora para vender lá na frente, né? Isso é o spread. Isso é hedging, na verdade. Você compra milho agora e vende o contrato futuro da mesma quantidade lá na frente, esperando ganhar essa diferença. Se o preço sobe, você se ferrou. Essa que é a ideia. Então, na verdade, aí ele está apostando na baixa do milho. Dá para você fazer a ponta inversa que você está apostando que o milho vai subir. Tem uma fonte em dólar no futuro que faz o hedging hoje. É só você comprar mais agora. Sim. Nossa, eu acho que vou estourar um pouquinho no tempo, hein? Foi mal. O que é importante saber de fundos de investimento, gente? E talvez esse slide seja o mais importante para vocês, porque fundo de investimento vocês conseguem acessar com R$1.000, com R$1.500, independentemente da quantia, quase sempre vai existir um fundo de investimento para vocês. Não importa o banco, corretora, todo mundo tem um fundo de investimento. Só que vocês precisam prestar atenção com isso. Em primeiro lugar, se você tem um fundo de investimentos que só compra LCI, que é isento de imposto de renda, problema seu. O fundo de investimento você vai pagar imposto de renda. Isso acontece todo mês de maio e novembro, é o chamado Come Cotas. Você compra, se tem um fundo que a cota custa R$10, você colocou R$1.000, você ganhou R$100. 100 cotas. Chegou maio, você tem 99 cotas. Chegou novembro, você tem 98 cotas. E as suas cotas vão diminuindo ao longo do tempo, simplesmente por causa do imposto de renda. É como o imposto de renda é calculado nos fundos de investimento. Isso por si só é ruim, porque diferentemente de qualquer outro negócio, que o imposto de renda vem lá no final, o seu dinheiro total vai caindo no fundo de investimento. Então, o seu rendimento final acaba sendo um pouco menor, porque parte do imposto que você pagou aqui não conseguiu gerar dinheiro até lá. Tem um limite de cotas que pode ser tomadas? O seu dinheiro, velho. Ah, não, de cotas podem ser tomadas? Tem. O Come Cotas ele só aplica se o fundo teve uma variação positiva no período. Então, se o fundo desvalorizou, você não tem cota, não perde cota associada a ele. Qual que é a porcentagem, por exemplo, assim faz? Eu coloquei 100 cotas, vou perder uma. É sempre assim ou não? Não, a mesma tabela regressiva dos casos de renda fixa normalmente é 22%, 18%, 15% e vai reduzindo. Tem uma tabelinha. Próxima coisa, taxa de administração. Por que todo mundo fala para não colocar dinheiro no fundo do Itaú? E eu vou dar um exemplo. Alguém conhece o fundo de capitalização do Itaú? É um lugar que você coloca dinheiro, eles rendem 80% do CDI e dão carros para vocês. Sério, eles dão carro. Eles anunciam carro. A pegadinha é que eles têm uma taxa de administração de 4% ao ano. O que significa? Independentemente se ele deu dinheiro para você ou não, no final do ano, 4% do dinheiro que você tem no fundo, agora é do banco, não é mais seu. Independentemente de tudo que você fizer, 4% do seu dinheiro não é mais seu. Então, quando todo mundo do mercado financeiro fala, gente, procura fundos de investimentos bons, abram contas em corretoras, é porque o mesmo produto que você tem num banco que paga CDI, sei lá, 90% do CDI, você
está pagando 2% no banco, numa corretora, 90% CDI, você paga 0,5%. Então você ficou mais rico simplesmente porque você alocou num bom produto financeiro. Depois vem a taxa de performance. Taxa de performance é comum quando os fundos de investimento são de renda variável. Se eu conseguir realmente entregar mais dinheiro do que eu prometi para você, 20% desse dinheiro é meu, 15% desse dinheiro é meu. Isso que é a famosa taxa de performance. Normalmente, eu particularmente gosto dessa taxa, eu não me importo dela ser alta, porque, pô, eles estão pegando 20% do meu dinheiro? Mas eles me fizeram render 3% esse mês. Eles podem pegar 20% desse rendimento, não tem problema. Eles me deram muito mais dinheiro. Então, assim, você rendeu 3% no mês, você ganha o líquido 1,7%. 3% é dele. É assim? Desculpa, de 20%? Não, é 3%, 20% em cima de 3%. Isso vai dar 2,4% é seu, 0,6% é a remuneração do banco. Entendeu? Isso bem conta de padeiro. E por último, que é uma coisa muito importante para previdência, taxa de carregamento. Quando a gente tem uma previdência privada, que é um fundo de investimento, o governo dá a opção de você migrar para outra previdência privada. Nessa daqui, quando você assinou, vocês têm que prestar atenção nessa taxa, porque ela é a taxa para retirar desta previdência e colocar em outra previdência. E ela normalmente 10%. Então, você colocou esse dinheiro, que tem uma taxa de carregamento de 10%, você quer mudar para qualquer outra coisa, você já está 10% mais pobre. Simplesmente porque você quis mudar. Então, se vocês fizerem previdência privada, procurem taxas de carregamento baixas. Negociem taxas de carregamento baixas. Preferência zero. Não sei se isso aí só vale se for tirar de um regime de previdência para outro regime de previdência. Pode ser outro fundo de previdência também. Se tiver um fundo de previdência privada, mudar o fundo de previdência de outro banco, que é outro regime previdenciário, ele usa a cartegamento. Se tiver um VGBL dentro dos mesmos fundos, do Banco Itaú, for mudar para o Bradesco dos mesmos fundos, usualmente eles não cobram as taxas de carregamento. Se for mudar de um PGBL para um VGBL, é o pai de todos os tufos. O cara vai ter carregamento, vai pagar mais imposto, vai pagar imposto devido, é o pior do mundo. E, gente, essa taxa normalmente ela é bem negociada em banco, então se vocês forem chatos e falarem, não, zera a minha taxa, o seu gerente vai zerar. É bem comum eles zerarem. E por fim, gente, só colocar duas coisas na prática. Pode passar rápido, Capi. Até aí. Vamos supor que a gente está nesse cenário. Uma renda de R$5.000 ao mês, R$6.000 médio de gasto entre cartão e todo o resto, uma dívida de R$70.000 acumulada e uma poupança de R$40.000. O que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz. Vocês estão vendo que a dívida é, ao ano, muito mais cara do que a poupança? Zera a sua poupança, deixa a sua dívida a R$30.000. Por quê? Não importa quanto tempo passe, essa diferença só vai aumentar exponencialmente. Ou seja, não importa o seu investimento, se está menor do que 12% ao ano, é pior você ficar com o investimento. É melhor você pagar a dívida. Sempre, sempre, sempre foca primeiro em pagar a dívida. E, para focar em pagar a dívida, segunda coisa que a gente tem que fazer, reduzir os gastos. Preferencialmente, metade, passar a ser R$3.000, pegar essa diferença de R$2.000 e abater o restante da dívida em um pouco mais que 15 meses. Para esse cenário, a melhor coisa que a gente pode fazer é passar 15, 16 meses pagando dívida e se controlando para poder zerar essa dívida. Dívida escala rápido, dívida tem juro muito mais caro. A título de curiosidade, cartão do Nubank, que é uma das taxas mais baratas, é 5% ao mês. A gente está falando aqui de rentabilidades ao ano. Sempre evitem ter dívidas porque é muito caro, ok? Uma dúvida. Geralmente o banco aceita negociar a dívida, eles jogam o valor lá para baixo, né? Não é tão lá para baixo. Não é tão lá para baixo. Ok. Esse dinheiro eles perdem? Perdem. No bolso deles. A ideia do banco, e eles inclusive separam no extrato do banco, dinheiro para gente que eu acho que vai pagar mal. Que é justamente, você me devia R$1.000, mas a gente negociou para ser 400. E aí pega esses outros 600 dessa caixinha dele, de fundo para gente que vai pagar mal e cobra o prejuízo, do ponto de vista contábil. Entre aspas, contabilmente, como ele vai declarar, ele declara isso no resto, então ele vai pagar menos imposto de renda. Mas ele toma prejuízo. Ele toma um pequeno prejuízo, mas... É o famoso tomar o tufo, porque receber 400 é melhor do que receber 0. Essa que é a ideia do banco, independentemente se o valor certo seria 1.000. E por fim, o próximo exemplo. Esse é um exemplo
mais na prática. Isso aconteceu em julho de 2015, gente. Em julho de 2015, a gente tinha um LCA do Banco do Brasil 97% CDI, sem imposto de renda, muito bom. E um Tesouro Direto pagando IPCA mais 6%. Onde vocês colocam o dinheiro? Aqui estão as taxas. Se vocês fizerem as contas, esse daqui dá um valor maior do que esse. Aqui vai cair imposto, aqui não. A princípio seria esse. Qual que é a questão? A gente está agora em julho de 2019. Pode passar. Não, volta, Cap. O Tesouro Direto, o IPCA já caiu para 2,23% e o CDI a 6,4%. 4 anos se passaram e nesse cenário de 4 anos agora, esse título daqui já era muito mais vantajoso. Por que eu estou falando isso? Esse título daqui, gente, vence em 2035, 2045. Na época, se você acreditasse que o Brasil ia melhorar qualquer coisa, ele era uma ótima oportunidade. Muita gente estava colocando dinheiro nisso, porque da onde o Brasil estava é o famoso pior do que está não fica. E pagar qualquer coisa mais 6% ao ano é sempre muito bom. Seguro, Entendeu? né? E seguro. Isso só perde dinheiro se o Brasil quebrar. Então, vocês têm uma ideia de nível de segurança. Vai ser o último dos seus problemas. Você já vai estar pegando em arma, guardando ouro debaixo do colchão. O pessoal andando com coxa na rua. Gente, esse era o meu Doc Talking. Antes de acabar, eu só queria saber se vocês querem abordar mais algum tema para a semana que vem. Ou se eu estou liberado para, tipo, ficar de boa na hora do almoço. Previdência. Já que tu falou de investimento, falou de dívida, não falou previdência. Previdência seria interessante e investimento na prática seria interessante também. O que é na prática? Exemplos. Bolsa. Tá. Abrir uma corretora da vida e mostrar onde é que vocês fazem cada coisa. Tá. Seria interessante também alguma coisa no sentido de mostrar como captar notícias e ficar de olho no mercado. Infomoney é... Ligado à macroeconomia. Não de coisas assim, notícias diárias de commodities, mas alguma coisa ligada à macroeconomia. Então, macroeconomia é uma coisa que, cara, você perceber para onde a Selic está caminhando, para onde o governo está querendo colocar a Selic, percebendo qual que é a tendência da inflação, você já consegue alocar bem seus investimentos. Você só precisa basicamente acompanhar essas duas coisas, Selic e inflação. Normalmente, quando a Selic cai, a inflação sobe. No momento hoje do Brasil, a Selic está caindo e a inflação está caindo. Por quê? Porque a gente está numa situação meio merda, ainda tem bastante gente desempregada, ainda tem bastante recessão. Mesmo entrando mais dinheiro, o mercado ainda não está conseguindo reagir direito. Em algum momento, o mercado vai reagir e a inflação vai subir. Aí já dá uma cola de para onde você tem que caminhar no futuro. Entendeu? É basicamente isso. O resto é muito atrelado a esses dois. Então, sabendo esses dois, você consegue saber se um contrato com a padaria pagando 7% ao ano vale a pena ou não. Nas drogas tem até o trade mapping, que dá pra você ficar mais por dentro disso. E acho que uma coisa legal que também falou foi fundo imobiliário. Fundo imobiliário eu acabei abordando, só que eu não falei explicitamente. Ele é uma ação. É uma ação e você tem um rendimento mensal que também é isento do imposto. O fundo imobiliário, para quem é pequeno investidor... Funciona igual. Se você quer comprar R$30 de uma ação, você consegue comprar R$80 de um fundo imobiliário. A diferença é que o rendimento dele é mensal. Ele ainda tem um viés muito grande, que o número de papéis negociados no fundo imobiliário é pequeno. Então, isso acaba dificultando você colocar o dinheiro lá e tirar o dinheiro de lá. E, de novo, o problema do mercado de renda variável, para quem está iniciando, gente, é que vocês precisam estudar. E, às vezes, estudar, vocês precisam ter uma base teórica que vocês não têm, teriam que correr atrás dessa base teórica. Uma coisa que aconteceu recentemente no mercado de fundos imobiliários, um fundo de investimento lá de Macaé, o XPCM11, ele era um fundo de investimento imobiliário de um único prédio. O que significa? Eu tenho um prédio, eu vou juntar 1 milhão de cotas desse prédio e falar quem quer ser 1 milionésimo participante desse fundo de investimento imobiliário. Ele era um único prédio, sede da Petrobras, em Macaé. Macaé é uma cidade muito forte no petróleo por causa da bacia de sei lá do que fica lá. Não sei, de verdade. Não sei. E a Petrobras falou, pô, eu tô pagando muito caro nesse aluguel, né? Eu vou sair. As cotas do fundo saíram de R$100 para R$57 em um dia. Um dia. Ela fechou em R$100, abriu em 57. Por quê?
é um fundo de um prédio só. Macaé não é uma cidade tão grande assim. Provavelmente ninguém mais vai ocupar esse prédio. Se a Petrobras sair, é a mesma coisa do que esse prédio ir à falência. Como é que você saberia disso? Antes de comprar o fundo, você ter lido a respeito e sabido que se a Petrobras sair, poderia dar essa merda. Isso vale para qualquer outro classe de ativo. Mas você tá colocando ali, poderia ser que a Petrobras não saísse e valorizasse se eles comprassem no norte. Esse é o A ação é isso. Aí, sim, existe um risco. Mas qual que é o ponto? Historicamente, o preço do aluguel daquele prédio é mais caro do que aluguéis de prédios em tamanhos semelhantes no Rio de Janeiro. Um metro quadrado. Então, assim, que a distorção existia já era claro pra caramba. Assim, se você acreditar que aquele ia continuar lá, você ia acreditar que aquele fundo estava mamando das tetas do governo. Isso é a mesma coisa que o Banco Inter fez de repartir as ações lá. Tava 60 e poucos reais lá, 63. Os caras fizeram o repartimento das ações caiu pra 11 reais. Mais ou menos. Repartimento você não perde dinheiro. Mas, e tipo, aí como é que funciona? Tipo, a Você pessoa que passa quer a ter comprar... mais ações, só isso. Você passa a ter mais ações. Se eu tenho 100 ações a 63 reais do Banco A e ele fez um repartimento de ações de 1 para 10, as ações dele vão cair para 6,63. Eu vou ter 1.000 ações. Você vai ter o mesmo valor, só que com mais ações. Normalmente ele sobe depois, começa a entrar no negócio Você fica um valor Gente, mais baixo, mas a gente já tomei bastante tempo, era isso. Obrigado.